De volta com o nosso Fortaleza Agora, e eu já convido você aí de casa a mandar aquela mensagem, sua sugestão também para o nosso WhatsApp que já está aí na sua tela, 85996400126. E hoje a gente recebe aqui a pediatra Nájela Pinto, que já está aqui ao meu lado, para falar um pouco sobre essas viroses, né, desse período, destacando aí alguns sintomas que a gente tem visto bastante, como enjoo, diarreia, vômitos, que são sintomas preocupantes, principalmente quando a gente fala de crianças, não é isso, doutora? Exatamente. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui, né, no Fortaleza, com esse período aí de chuvas, né, ainda no finalzinho da estação, calor, verão, e aí muitos problemas gastrointestinais em toda a população, principalmente na população pediátrica, não é? E também sempre tendo aquele diferencial aqui no Ceará, né? O apelidinho do nosso cearês, né? Virose da mosca, né? Que a gente sabe que é o rotavírus, né? Que é um vírus que ele é endêmico no nosso país, é tanto que a prevenção e a vacinação faz parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde, não é? E que é muito importante fazer essa prevenção, porque é um vírus, né, de mortalidade muito alta. Há muito tempo atrás, a gente tinha muita perda da população pediátrica, principalmente, né, e dos extremos de vida, mas principalmente da população pediátrica. Antes, as mães tinham 12 filhos, aí 6 morreram de diarreia, por conta da rotavirose, que para a gente aqui é o vírus da mosca, a virose da mosca, né? Como sempre, o cearense sempre faz o seu diferencialzinho, né? É gostoso. E por que essa mosca, né? Por que esse apelido da mosca? Porque ele é um vírus que ele é transmitido por aerosóis, né? Como no ar, gotículas de ar, contato, né? E a mosca faz aquele contato nas comidas, nas pessoas, e é um vetor também, não é isso? Mas é um vírus que também, entre os adultos, principalmente, a melhor prevenção é a higiene, água tratada, né? Lavar bem as frutas, as verduras, não é? E voltando aqui para a minha ossada, que é a população pediátrica, a melhor medicina é a preventiva. A melhor medicina é a vacinação. E a gente tem um programa vacinal belíssimo aqui no Brasil. Modelo, infelizmente, a gente está tendo muitos casos de rotavirose nesse período, porque nós tivemos 4 anos de campanha anti-vacina. E aí, infelizmente, isso fez com que diminuísse a adesão, mas graças a Deus, né, essa fase aí passou. E nós estamos aqui com novos governantes que estão voltando a pautar e trabalhar em cima dessa meta. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nesses primeiros 6 meses, eu observo muito, não sou da política, mas observo muito as ações da atual gestão, em sentido de trabalhar e aumentar o número de vacinações com ações descentralizadas. A gente vê ações em shoppings, drive-thru, a gente vê ações, os postos de saúde abrindo aos fins de semana para poder dispor nos terminais, entende? Outro dia eu estava no shopping e estava lá a fila gigante para se vacinar e eu, meu Deus, que maravilha, que dá uma felicidade no médico, que a gente acredita principalmente a melhor medicina é a prevenção. Né? A medicina, ela não é para ser uma medicina curativa, ela é para ser preventiva, evitar sofrimentos, danos, né? E aí, eu parabenizo, né, a atual gestão de Fortaleza por isso, mas voltando aqui de novo para a minha ossadinha da pediatria, queria orientar as mães que eu sei que a vacina do rotavírus ela é muito mal vista, por conta existem muitos mitos, né? Porque é aquela vacina que a primeira dose é dada aos 2 meses de vida, em que é aquela primeira vacinação que a mãe fica apavorada, porque são 8 vacinas.
em um único dia, né? E aí as mães ficam, vai ter reação, vai ter não sei o quê, e aí fica adiando. Mas essas vacinas são as vacinas que vai te deixar mais tranquila após alguns dias para você receber visitas na sua casa. Sim. Né? Porque você vai estar protegendo o seu bebê, né? Existem muitas vacinas aqui, a rotavírus, voltando aqui para o rotavírus, que é a virose da mosca, em que aqui no Ceará nós temos uma população pediátrica bem grande em relação ao restante do país. Inclusive nós temos um programa do leite muito bonito aqui, do APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E aí existe um mito que o rotavírus dá o APLV. E aí a gente sabe que isso não procede, tá? Quando a criança, ela toma a vacina do rotavírus, ela pode fazer um cocôzinho ali, outro acolá com raios de sangue. Mas se essa criança persistir com esse cocôzinho com sangue, não é por causa do rotavírus, da vacinação. Provavelmente, se ela tiver a PLV, é porque ela tem uma genética para isso, uma propensão. E se essa persistência desse cocô com raios de sangue fluir, procurar a assistência de saúde mais próxima para a gente poder avaliar isso, essa situação. Então, assim, não causa a PLV de forma nenhuma, tá? Pelo contrário. Outra coisa também que a gente tem muito de mito, era um mito esse da PLV, nós temos outro mito na vacina do rotavírus, né? Virose da mosca, mais uma vez, é que o bebê, quando faz o cocô, que é vacinado, tem que pegar aquela fralda, fazer aquele saco e corre. Meu Deus, me botaram, olha, no meu primeiro filho me fizeram um terror disso aí, viu? Era um negócio assim, ninguém encostava. A fralda do menino não podia encostar em nada, porque se encostasse estava tudo contaminado. Depois, no segundo, já não era mais assim, né? Já estava tipo assim, tranquilo, troca do mesmo jeito. Ninguém vai pegar ali o cocô do neném e esfregar nas coisas, né? Segue a rotina de higiene normal. Normal, higiene, exatamente, era isso que eu queria ressaltar. Segue a rotina de higiene normal, a criança pega aquele cocô, aquele vírus que vai ficar ali na fralda, ele não vai sair voando. O vírus é um ser inanimado. Ele, para ter ação, um vírus, porque ali ele é um vírus inativo, para começar, inativo. Mesmo ele sendo inativo, o vírus é um ser inanimado. Ele vai precisar de uma célula hospedeira para poder, né, ele parasitar e ter vida. Então, ele não vai sair voando daquela fralda. É só a higiene normal, de lavar as mãos e descartar aquelas fezes ali, né? E pronto, é manter a rotina normal, porque a mãe já está com 2 meses ali, amamentando, dormindo pouco, aquela rotina totalmente alterada e aquele pavor quando o neném faz cocô de madrugada, todo mundo sai correndo. Eu já vi no meu prédio uma mulher no elevador correndo com um saco cheio de cocô e ele tomou a vacina do rotavírus, eu tenho que correr, não sei o quê, como se fosse uma coisa, né, mais tranquila. Isso é outro mito que tem, né? Existe outro mito também, inclusive tem uma portaria do Ministério da Saúde, mama analgesia. O que é essa mama analgesia? O bebê, né? Ele, na hora daquela vacina dolorosa ali, colocar o bebê para mamar. Porque no SUS ele vai levar 3 furadinhas na vacina de 2 meses, né? Aí assim, coloca ali para dar analgesiazinha e aí assim, não, ele vai tomar a vacina do rotavírus, não pode, porque vai contaminar o peito da mãe. Porque a vacina do rotavírus, ela é oral. É aquelas líquidozinho oral, né? 1,5 ml oral. Aí, nada disso. Pode fazer a mama analgesia, isso é uma portaria do Ministério da Saúde. Isso vai aliviar o sofrimento do bebê, tá? Outra coisa também de mito. Bebê vomitou, golfou, cuspiu, tem que vacinar de novo. Não precisa, tá? A vacina, ela é absorvida por via mucosa, tá? Na mucosa, na hora triscou na mucosa, ela já penetra, tá? E um adendo que eu queria dar era que a respeito da idade da vacina. O bebê não foi vacinado, né? Ou então chegou num posto de saúde, vamos começar aqui. Ele tem que vacinar aos 2 meses e aos 4 meses do rotavírus, né? Que são
duas primeiras grandes vacinadas, que são muitas furadinhas, né? Mas só que o rotavírus é líquido, oral. Aí a mãe chegou no posto antes dos 4 meses. Se o bebê tiver 3 meses e 15 dias, já pode vacinar, tá? E esqueceu a primeira dose, ele não foi vacinado. Até quando eu posso dar essa primeira dose? Eu posso dar até os 11 meses e 29 dias, tá? Sempre a distância entre a primeira e a segunda dose de 30 dias, certo? E pronto, esqueci a segunda dose. Eu te dei a primeira bem direitinho, a segunda dose não foi dada. Por N motivos, né? E aí, até quando eu devo dar essa segunda dose? Essa segunda dose eu tenho que dar até os 23 meses, né? E 29 dias. Passou disso, não pode mais. A mãe chega no posto querendo vacinar o menino de 3 anos por rotavírus. Aí a colega lá, profissional de saúde, diz que não pode. A mãe, eu tenho direito, eu quero vacinar meu filho. Não pode. Por quê? Existem, tá, documentações científicas que após os 2 anos de idade são raras, são muito raras. Pode haver casos, depois de 2 anos, de obstrução intestinal, mas são raros. Na literatura médica, são muito raros os casos. Mas a medicina, ela tem que pautar por excesso de cuidado. Ela não pode trabalhar em cima de achismo. Então, a gente tem que... E aí o Ministério da Saúde, como um modelo de política pública, o SUS, ele segue as regras da ciência. E aí, assim, outra coisa que a gente vê muito, né, também, é as mães, e o meu filho está gripado, ele gripou, ele adoeceu por conta da vacina. Gente, olha, a vacina, ela tem as reaçõezinhas, tá? Eu sempre digo, uma vacina boa, ela dá reação. Porque o que é a vacina? A vacina é o vírus ou a bactéria morto ou atenuado. Quando o bebê tem contato com aquele ser vivo, o corpo vai estranhar, porque é uma coisa estranha ao organismo dele. Aí o corpo vai reagir e vai produzir soldadinhos de defesa. Aí ele vai ter aquela febre porque ele vai estar numa guerra. E aí aquela febre é sinal de que tem um sistema imunológico ali que está dizendo eu vou lutar, eu vou produzir soldadinhos de defesa para quando vier o vírus verdadeiro, quando vier a bactéria verdadeira, eu saber me defender. Então, a vacina boa dá reação. Claro que, né, existem casos na literatura, raros também, em que algumas crianças vão ter alergia a alguns produtos da vacina, de qualquer vacina, não só do rotavírus, mas qualquer vacina. Aí, como são raros, se houver alguma coisa extra, procurar assistência médica para a gente poder estar ali notificando, certo? Outra coisa, o rotavirose, que é a virose da mosca, ela não é um caso de doença de notificação compulsória, tá? Como sarampo, não é um caso. Mas, assim, se a criança está ali desidratada, sonolenta, não está aceitando dieta, a mãe conhece seu filho. Olha, esse menino não está igual que ele é, não, está diferente. Leve, tá? Leve para ser avaliado por um profissional de saúde e ver se essa criança já está precisando, né, de uma hidratação mais fervorosa ou não, né? Então, assim, existe outra coisa. Quando não vacinar? Crianças portadoras de HIV. Se essa criança não tem sintomas, ou se essa criança, a mãe teve na gestação HIV, mas essa criança ainda está negativa ou não tem sintoma, vacinar a criança. Quem não vacinar contra a rotavirose? Eu não vou vacinar um imunossuprimido. Uma criança que... O que é o imunossuprimido? Uma criança que deve ter uma neoplasia, um câncer, né? Que é uma criança que está tomando altas doses de corticoide, né, por alguma doença de base, né? Uma criança que tem algum defeito congênito de nascença intestinal e que vai precisar fazer um reparo cirúrgico ainda, não deve tomar também, tá?
Então, a mãezinha está lá com a criança que nasceu com problema, uma gastroquise, que é um problema no intestino, vai ter que operar, não vacina, tá? Deixa para outro momento, se for o caso. E, eu estou com meu bebê com febre, resfriado, eu levo ou não para vacinar? Febre acima de 39, 38, espera um pouquinho, espera ele melhorar, porque depois vai dizer que o menino adoeceu por causa da vacina. E aí vai ser um fator confundidor, né? Eu sempre digo para as mães, olha, esse menino está muito ruim depois da vacina. Eu vou avaliar, eu vejo que os sintomas não foram na reação vacinal. Eu disse, mulher, esse menino foi para o posto lá, ele pegou doença. Mas a vacina não dá isso aí não, tá? E assim, né, essa política muito importante, parabenizar você, o seu trabalho, né, por a gente ter essa oportunidade de dar essas informações, são informações dadas por um profissional, não são informações de Google, não são informações de internet, que às vezes deixam as mães mais aflitas, né? Como essa história mesmo, você vive a experiência do cocô, né? E aí, e pautar sempre na importância de manter o calendário vacinal atualizado, até mesmo porque, como eu falei, a virose da mosca, transmitida por rotavírus, é uma virose endêmica nossa e nós temos sempre que estar ali prontos para passar por essa sazonalidade, certo? Eu gostaria de agradecer a nossa entrevista, acho que a doutora conseguiu falar de tudo um pouco para esclarecer, né? A gente sempre tem essas dúvidas, levo ou não levo, dou a vacina agora ou não dou, né? E acho que a gente conseguiu compreender direitinho, então muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, obrigada, tudo de bom, parabéns.